Olá! Seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre fundamentos do Excel. Então, se você não está acompanhando, aqui eu vou deixar o link da playlist, tá? Do nosso último vídeo, nossa aulinha de Excel, tá bom? Então, continuando aqui de onde a gente parou, tá? A primeira coisa que eu queria corrigir aqui é que na aula anterior eu chamava esses espaços de lacunas, mas o nome desses espaços são células. Então, grave isso, tá? O nome desses espaços são células. Então, aqui é a célula D14, D13, aqui vai ser a C13, C17. Então, o nome disso aqui é células, tá? São células. Outra dica legal que eu quero dar nesse vídeo é sobre a tecla Tab. No teclado, você vai ter Tab. É essa tecla aqui que tem essas setinhas, tá vendo? Tab. Ela é muito importante, porque quando você clica nela, olha, você passa de um lado para o outro. Ah, Samara, dá para fazer isso apertando nas setinhas também, não dá? Dá para você navegar aqui tudo pelas setas também. Eu tô dando a dica do Tab porque é uma tecla que a gente utiliza bastante quando a gente vai ver uma lista muito grande, tá bom? Então, eu trabalhei uma vez num escritório que a gente tinha uma planilha de clientes, tá? E eu não me lembro bem quantos clientes a gente tinha, mas a gente tinha uns 500 a 1000 clientes, tá? Então, você imagina, a gente tinha uma planilha, né, de clientes. Então, tinha o nome, a razão social do cliente, tinha o nome do responsável pelo estabelecimento, tinha o telefone do cliente, endereço do cliente e eram várias células, né? Todas organizando os dados do cliente. Então, às vezes, a gente precisava ver o cliente, né? Então, como é que a gente pesquisa, né? Quando uma planilha é muito grande. Aqui eu sei que o feijão tá aqui, né? Macarrão tá aqui, porque é uma lista pequena. Mas se fosse uma lista grande, que nem eu falei, né? Uns 1000 clientes, como que você pesquisaria? Você tem aqui no Excel Online, o atalho é Ctrl H, tá? Você vai abrir, localizar e substituir. Eu também quero ensinar como é que a gente faz aqui, ó. Aqui em início, você tem aqui o menu, né? Tá vendo aqui essa lupa? Olha, a lupinha localizar e selecionar. Tá vendo aqui? Então, você pode localizar o texto, olha só, você pode colocar aqui, por exemplo, arroz. E aí ele vai dar exatamente onde está o arroz. Entendeu? Então, isso aqui é muito útil, que nem eu falei, quando você tem uma lista muito grande, tá? E você também consegue substituir. Então, eu quero que o Excel substitua para mim aqui onde tem arroz, eu quero que ele coloque polenta. Não gosto de arroz, eu gosto de polenta. Só um exemplo, tá? Desculpa. Aqui ele vai localizar o arroz e vai substituir por polenta, entendeu? Substituir. Elas têm a opção de substituir só um arroz ou substituir tudo. Então, onde tiver arroz, ele vai colocar polenta. Entendeu? Da mesma forma, a gente pode fazer o contrário, né? Onde tiver polenta, ele vai deixar arroz. Substituir. Pronto. Algo interessante também para nossa planilha, né? Se a gente quisesse imprimir ela, né? Então, se a gente quisesse imprimir, a gente queria aqui imprimir. Eu apertei em arquivo e imprimir.
Aí aqui a gente consegue visualizar como que vai ficar a planilha quando a gente imprimir ela. Aqui a gente pode escolher o tamanho do papel, geralmente é A4, né? E aqui, olha, deu a opção a planilha ativa ou a pasta de trabalho inteira. Vocês lembram lá no vídeo anterior que eu expliquei para vocês o que era a pasta de trabalho, mas eu expliquei para vocês que tem várias planilhas, que eu renomeei como janeiro, março, fevereiro, março, abril. Pois é. Aí você pode imprimir só a planilha ou só o que está selecionado. Por exemplo, aqui eu não quero que ele imprima tudo isso, eu quero que ele imprima só, aqui só os itens e a quantidade. Eu não quero que ele imprima esse check nem compras do mês, quero que ele imprima só essa parte que eu selecionei também. Como? Você vem aqui e aí você seleciona aqui só a seleção atual, certo? Aí tem como você mudar aqui a orientação. Ali estava paisagem, paisagem é a folha deitada. É a folha deitada, paisagem, e assim é retrato. Aí tem como mexer nas margens também. Olha, isso aqui é muito útil quando você tem uma planilha muito grande e ela não tá cabendo no papel. Você tem que imprimir e quer que ela caiba toda num A4, entendeu? Aí ela não tá cabendo. Você vem aqui e mexe aqui nessas margens até encontrar uma que dê certo. E aqui também, olha, dimensionamento. Isso aqui você consegue ajustar todas as linhas, né? Porque às vezes o que não tá dando certo lá na hora de imprimir são as linhas. Não tá indo todas as linhas para impressão. Aí você aperta aqui, ajustar todas as linhas em uma página. Aí ele vai comprimir, vai ficar tudo mais achatadinho para caber dentro da A4. Você vê se ficou bom. Aqui ajustar as colunas, porque às vezes são as colunas que tá ficando muito grande e tá ficando uma coluna na página 2. Entendeu? Quando você tem uma planilha muito grande, tudo isso aqui faz muito sentido. Então, se você tiver com problemas na hora de imprimir a planilha, não tá cabendo toda na folha, você vem aqui e faz um desses ajustes aqui, entendeu? Que vai dar certo, tá? E aí eles dão aqui a opção de formato ainda linhas de grade, que é para colocar as linhas da grade, né? Títulos de coluna, preto e branco. Enfim, tem algumas configurações aqui legais, né? Porque, geralmente, no nosso caso, a gente está imprimindo uma lista, né? E faz muito sentido a gente imprimir a lista de compras, né? Para poder levar ela no supermercado. Mas a gente também pode instalar o aplicativo do Excel no celular e usar o celular. Geralmente é melhor assim, né? Eu já deixo minha lista de compras, pessoalmente, eu deixo minha lista de compras no celular, porque o celular geralmente a gente não esquece em casa, né? A lista às vezes fica em casa, né? Então, faz a lista de compras, pode fazer a lista de compras, né? Pelo celular mesmo, né? No celular também tem o aplicativo do Excel, e você também pode estar colocando, né? E acessando a sua lista pelo aplicativo. E isso vale não só para compras do mês. Isso vale para qualquer tipo de lista que você estiver fazendo no Excel online. Então, se você baixar o aplicativo do Excel no seu celular, você vai ter acesso às suas planilhas, seja de orçamento, seja qual for o trabalho que você estiver fazendo, você também consegue acessar pelo celular, ok? Certo, aqui a gente também tem um botão interessante que é o de compartilhamento. Aqui, olha, a gente tem compartilhar, copiar link e copiar link para essa planilha e gerenciar acesso. Para que serve isso? Quando você está fazendo, por exemplo, um trabalho em equipe, hoje em dia ficou muito famoso o trabalho remoto, né? Então, às vezes, você está trabalhando em uma cidade e outra pessoa está em outro local. Isso acontecia muito comigo quando eu trabalhava no escritório, por exemplo. Porque, às vezes, eu estava lá no escritório trabalhando, mas o meu chefe, ele estava em outra cidade, ele era representante comercial, então ele estava em outra cidade, né, trabalhando, mostrando os produtos para o cliente, e aí ele precisava atualizar a planilha.
E aí ele atualizava a planilha online, né? E aí ele também tinha o acesso a essa planilha, né? Que aí ele ia gerenciando por lá e eu também ia gerenciando daqui. E aí não tinha problemas, por exemplo, de quando a planilha fica salva só no computador. Aí para você usar no outro computador, você precisa compartilhar e enviar para outra pessoa, né? Digamos que você envia por WhatsApp ou por e-mail. Compartilha com a pessoa. Só que aí a pessoa vai baixar a planilha no Excel dela e aí ela vai editar no Excel dela e vai salvar no computador dela. E aí eu e a outra pessoa que enviou, no caso eu, ficava com a planilha desatualizada, porque ela fez as atualizações, mas não me passou de volta. Entende? Então, quando a gente usa o Excel online, esse problema não existe mais, porque a pessoa vai fazer a alteração online e aí eu posso estar tanto simultaneamente quanto depois acessar aquela planilha e as alterações feitas pela outra pessoa vão ficar salvas automaticamente. Quando eu for acessar, eu terei a planilha atualizada, entende? Então, assim, o compartilhamento é muito legal para isso, tá? Então, você pode vir aqui em iniciar o compartilhamento, você pode colocar o e-mail da outra pessoa, né? Outra pessoa que vai acessar e colocar ela também como editor, tá bom? Você pode colocar para a pessoa só olhar, né? Exibir ou editar. E aí você pega o link e compartilha com a pessoa, ok? Ou então envia por e-mail também, né? Automaticamente já faz o envio. Tá, aí continuando aqui na nossa lista, uma coisa interessante também que dá para fazer aqui, eu coloquei aqui o check, né? Você pode vir aqui ó, tá vendo que primeiro eu selecionei, né? Você pode selecionar tanto arrastando o mouse, você clica, ó, clica e arrasta, quanto você pode selecionar apertar o Shift. O Shift é esse da setinha para cima, ó, tem aqui e tem aqui do outro lado. Aí você clica no primeiro e no último. E aí você vem em inserir, aí você tem aqui, olha, caixa de seleção. Tá vendo? Aí, agora, olha só que legal. Você pode, se você tiver, principalmente o computador não vai dar certo, você não vai levar o computador pro supermercado, né? Mas se você tiver no celular, você vem aqui, olha, e clica, ó. Viu? Aqui, ó. Você pode marcar ou desmarcar. Tá vendo? É bem interessante essa função do Excel. Isso aqui você pode fazer, por exemplo, a lista de coisas que você tem para fazer hoje, por exemplo, né? Se você estiver fazendo um planner, né? Um planejamento, sei lá, uma lista de itens para viagem. Aí você fez a lista, né? Escova de dentes, roupa íntima, pasta dental, roupas, enfim. Aí você vai, ó, selecionando. Já coloquei isso, já coloquei aquilo, ou já fiz isso, já fiz aquilo e vai selecionando, tá vendo? Você seleciona aqui em inserir em caixas de seleção. É bem legal essa funcionalidade do Excel também, ok? Então, na aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Ficar bem claro que o nome de cada lacuna, né? Isso aqui que eu tava chamando de lacuna na aula passada, o nome disso aqui é célula, tá ok? Célula. Então, tudo isso aqui é a pasta de trabalho, tá? Isso aqui tudo é a pasta de trabalho. E aí você tem as planilhas, aqui, fevereiro, março, janeiro. E aqui você consegue digitar, né? O que você precisa. Você consegue imprimir, mostrei algumas funcionalidades lá na hora de imprimir. Mostrei também como é que localiza algum dado na sua planilha. Também vimos sobre a tecla Tab, né? Funções da tecla Tab. E que dá para navegar através das setinhas também, da importância de utilizar isso, né? Para você não se perder quando você tiver uma planilha muito grande, você seguir em linha reta, né? E sobre as caixas de seleção aqui na sua planilha.
ok? Também vimos sobre compartilhamento. Então, eu espero você na nossa próxima aula de Excel. Não esqueça de deixar aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, se você estiver gostando das aulas, se tiver alguma sugestão. Estamos aqui ouvidos, tá ok? Então, vou ficar atenta também aos comentários, tá bom? Então, até a próxima aula. Se inscreva para poder receber mais conteúdos de tecnologia e não esqueça de deixar o seu gostei. Até a próxima!